Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Esritar. Eu sou o Vinícius e hoje estamos aqui com o Edinaldo, o Humberto, o Jorge, Paulo e o Felipe, que vai falar um pouquinho sobre o Biceps e mostrar na prática a implementação de um ambiente WordPress utilizando essa tecnologia. Felipe, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá para a apresentação. O canal da Zoretar, a gente já tem alguns vídeos do Humberto, por exemplo, que nos mostrou como a gente pode implementar através do portal WordPress. E também a gente já viu um vídeo do Edinaldo que fala sobre o IAC, né, que é o Infrastructure na Azure para iniciantes, né, que já nos deu um vislumbre. Mas hoje a gente vai apresentar como que a gente pode implantar, como que a gente pode trabalhar, né, com Bicep para justamente a gente facilitar o nosso dia a dia de implantação de recursos. Oi, Jorge. Felipe, fala um pouquinho de você, quem é o Felipe aí, para o pessoal conhecer. Bom, meu nome é Felipe Schultz, eu trabalho com infra on-premises e agora estamos procurando migrar para a cloud, né? E justamente o Bicep vai ser uma das ferramentas que tanto eu vou utilizar no meu dia a dia, como também quero ajudar outras pessoas a aprender a utilizar e facilitar o trabalho e agilizar também as infraestruturas de cloud. Perfeito, perfeito. Vamos ver isso aí, né? Quer compartilhar a tela? Vamos começar aqui. Tem uma audiência aqui bem coisa. O Vinícius aí em Portugal, eu estou aqui na Austrália, tem gente aí Muito bem. em São Já Paulo. consegue ver a tela aí? Isso. Tô vendo, Nossa, tô tem vendo até aqui. uma agendazinha aqui, ó. Então, a nossa apresentação, a gente vai falar basicamente sobre o Bicep bem rapidamente. A gente vai mostrar como que a gente pode se conectar a partir do VS Code para a gente preparar nosso ambiente de implementação, né, Vamos mostrar o template Bicep que a gente vai mostrar como que os recursos ali são alinhados para a gente fazer a implantação do WordPress. Então, vamos começar, né? Então, aqui no VS Code, a gente tem a extensão, como o Edinaldo já falou no vídeo dele, que pode nos ajudar justamente a implementar, criar, né, o nosso template de forma mais rápida. Ele já está instalado aqui no meu, então eu só vou selecionar aqui, que é um Bicep. Aqui, no Bicep, quando a gente vai criar algum recurso, se a gente digitar basicamente alguma coisa que já dê início ao nome, ele já nos dá aqui uma previsão, uma prévia do que pode ser criado o recurso e também as dependências dele. A gente vê aqui que, por exemplo, quando eu comecei a digitar storage, ele já me reconheceu como storage account e já me deu algumas propriedades que são requisitos desse storage para funcionar, né? Para eu implantar ele. Então, quando eu dou um enter aqui, ele já encaminhou ali boa parte do meu template. Então, eu não preciso me preocupar em digitar linha por linha, decorar alguma coisa, porque ele já entrega bem mastigadinho aqui para a gente, né? E inclusive em algumas, por exemplo, em valores de recursos que são padrão, se a gente utilizar o IntelliSense, que é apertando o Ctrl espaço, aqui você consegue que ele te dê essas sugestões, né? Ele já lista para nós quais são os kinds, né? As SKUs que é pertinente àquele recurso ali, àquela propriedade, né? Então, por exemplo, nessa storage account eu posso rapidamente mudar de uma conta que é premium com redundância de zona, né, para redundância local. Então, e dessa forma eu já passar para o meu próximo recurso. Por exemplo, colocar aqui um cluster de AKS. E a gente já pode também. Então, como vocês podem ver, é bem rápido para a gente criar um template utilizando o VS Code. A ICP justamente ele tem uma linguagem que ela é bem familiar para a gente. A gente não precisa se preocupar em já trabalhar na nossa mente, decompilar isso. Não, você vê que ela é uma escrita bem clara ali, então você consegue saber exatamente o que é cada recurso, sem se embananar muito. Uma das coisas que eu acredito que ajuda bastante é que se você já tiver, por exemplo, uma certificação AZ900, você já consegue ter uma visão geral de tudo que tem no Azure, né, na plataforma ali do Azure. Então você já vai saber basicamente implantar alguns recursos através do portal. Isso já vai te ajudar a saber também o que é alguns requisitos dos recursos aqui dentro do VS Code. Então, se você já está procurando, já está estudando para uma AZ900, eu acredito que você também já vai conseguir aprender o Bicep de forma bem prática. Então, o Bicep, como vocês puderam ver, ele é uma linguagem declarativa, ou seja, a gente não precisa se preocupar em criar, preocupar em como que a gente vai chegar no resultado final, porque basicamente eu só falo, olha, eu quero que o meu ambiente seja assim. Uma linguagem que eu já falo como eu quero o resultado final.
Eu não preciso falar, por exemplo, no PowerShell, quando eu vou implantar recursos por lá, eu tenho que primeiro já pensar em como que vai ser o meu ambiente, para mim não sair atropelando processos. Então eu tenho que criar uma história de account, só que eu já tenho que lembrar que eu tenho que ter já um grupo de recursos, eu tenho que já provisionar, eu tenho que depois pensar no endpoint. No Bicep não, eu só falo que, olha, meu ambiente tem que ser assim e pronto. Eu só declaro como tem que ser e ele já trabalha com tudo isso ali no bastidor. Até o momento tem alguma dúvida? Alguma sugestão aí? Eu estou atropelando alguma coisa? É legal essa parte assim de dependência que ele chama, né? Ele resolve as dependências, né? Então, mesmo que você coloque o carro na frente do, né, o boi, o carro na frente dos bois, ele vai resolver, né? Ele vai pegar os bois, colocar na frente e resolver tudo. Então, se ele precisa ter uma, né, storage account antes de criar o endpoint, qualquer coisa assim, ele vai fazer isso para você. Então, é importante lembrar desse ponto, é bem interessante. Como o Terraform faz isso também, né? Sim, exatamente. Isso é interessante porque já se economiza um pouco de tempo ali de raciocínio também, né? Pra você não quebrar muita cabeça com isso, né? Então, quando você está desenvolvendo ali o template, você consegue já saber que, ó, não vai dar certo a implantação porque está faltando um recurso pai, né? Para esse recurso aqui que você está querendo implantar, né? Você já consegue fazer isso. E no Bisp ele já vai me falando o que tem de errado aqui com a IntelliSense, então para você corrigir erros ali no seu desenvolvimento do template é bem ágil. Então a sua implantação é quase sem erros, por assim dizer, né? Bom, então agora vamos para a parte divertida, né? A gente viu aqui como que o template, como que a gente pode gerar o template, né? Mas como que a gente se conecta, né, no Azure e começa a trabalhar com ele, né? Basicamente, a gente tem que ter uma conta com uma assinatura ali, né, obviamente, e a gente faz o AZ Login através aqui do nosso shell. Vai abrir uma página da web e pedir para você selecionar uma conta. Vou selecionar essa aqui. Aí ele vai falar que você já pode fechar essa aba aqui que ele já fez o login. Posteriormente, deixa eu só dar um tempinho aqui para ele. 2 tempinhos depois. Agora a gente precisa selecionar com qual assinatura que a gente vai trabalhar, né? Nesse caso aqui, essa conta ela tem permissões em muitas assinaturas, né? Então eu posso listar elas para saber com qual delas que eu vou trabalhar. Aqui, por exemplo, se depois você puder só borrar aqui, tá? Para mim, esses códigos de assinatura, fica agradecido. Então, basicamente, a gente já vai trabalhar aqui com essa subscription aqui do Microsoft Partner, na verdade. Tá bom? Ela já está pré-selecionada aqui. Mas para mim selecionar ela, o que eu faço? Eu dou um AZ, account, set, que é uma subscription, né? E eu pego esse código aqui da subscription, né, esse ID, e quando eu dou enter ele já seleciona que aquele vai ser o meu scope, minha subscription do scope que eu irei trabalhar, certo? Já está pré-definido aqui, essa assinatura já está logada, né? E agora é importante a gente falar com ele assim, eu montei o template para essa demonstração utilizando o escopo que a gente vai utilizar um grupo, um resource group específico para implantar os nossos recursos. Ah, mas só que aí eu fico limitado então no meu template ao resource group? Não, você pode utilizar esse template para trabalhar com assinatura, com escopo, assinatura como escopo. E dessa forma você pode trabalhar em qualquer aspecto ali, implantar recursos em resource groups diferentes, né? Você não fica limitado o template somente num resource group. Mas na nossa demonstração de hoje a gente vai utilizar justamente um resource group específico. Aqui que o default, nossa, que default é. E a gente vai falar que é o Azuretar. Pronto. Então a gente já definiu que a gente vai trabalhar com esse grupo de recursos. Perfeito. Mas agora vamos para a parte do template, né? Aqui eu já tenho um template. Então aqui a gente já tem esse template do Azuretar, que ele já tem basicamente o nosso preparados.
Muito bem. Então aqui o que a gente tem? Basicamente nós temos os parâmetros, tá? E a gente já fala que define nos parâmetros algumas propriedades que são comuns entre os recursos. Por exemplo, o location, que é a localização onde vai ser implantado esses recursos. Eu declarei aqui nessa string que vai ser a mesma localização do meu resource group. Então tudo que eu for implantar aqui vai ser implantado na mesma região ali do Azure daquele resource group. E os demais parâmetros, né, basicamente são pertinentes à reciclagem desse template. Né? Eu poderia deixar esses campos aqui em branco. Né? Poderia, por exemplo, não declarar essa string aqui e declarar ela somente no meu arquivo de parâmetros, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente o que é um arquivo de parâmetros. Mas se for uma implantação ali que ele vai ser bem parecido, e se eu quiser já deixar alguns valores padrões, eu já posso declarar ele aqui no início do meu template. Então aqui eu defini que, por exemplo, o subdomínio que a gente vai utilizar, o nome do database, né, do nosso banco de dados, né, o nome do plano de serviço e por aí vai. E aqui a gente também tem alguns parâmetros onde ele tem esse decorador aqui, secure. Por quê? São parâmetros que não é interessante eu ter o valor registrado ali no meu template. Por quê? Uma vez que você implanta esse template, qualquer pessoa que tenha acesso tanto ao log quanto à implantação, ela pode ver os valores dos parâmetros. Então, do ponto de vista da segurança, não é legal você deixar esses parâmetros ali de login, de administrador, de senha, por exemplo, no meu banco de dados, que é esse exemplo aqui, né, implantado ali hard code, né, no meu template. É interessante eu utilizar, por exemplo, um key vault, né, do Azure para ter um cofre de chaves, ter um cofre ali de segredos para esse template buscar. Para dar uma enxugada nesse template, não ficar muito complexo assim a explicação também, a gente vai declarar esses valores no momento da implantação, que é uma outra opção que a gente também tem. Tá? Aqui a gente tem basicamente os recursos já implantados. Então, basicamente, eu tenho um serviço, né? Um plano de serviço de aplicativo. Eu já declaro para ele que ele vai ser um B1. Então, se a gente fosse pegar o template padrão que a gente tem lá na Marketplace, que o Humberto demonstrou para nós no vídeo anterior, a gente vai ver que, por padrão, ele já fala que ele tem que ser implantado num P2 V3, por exemplo. Né? É um plano de serviço um pouco caro, né? Posteriormente, até mesmo a gente viu ali o Humberto reduzindo, né, fazendo o downgrade desse plano para um plano mais econômico, que é no caso o B1. Então, no momento que a gente está fazendo a implantação, a gente já fala para ele, olha, eu quero que você crie isso aqui nesse plano, porque eu quero um plano mais econômico, ele já suporta o SSL, ele já suporta o domínio personalizado, então esse plano já me atende. Então eu já coloco ali tudo que eu quero. Como a gente falou bem lá no início, o BICEP é isso, você fala como que você quer o resultado final do seu ambiente. Então fica bem mais dinâmica a implantação. Posteriormente a gente tem a nossa implantação do Web App, e ele já vem com todas as configurações aqui que são pertinentes ao funcionamento do nosso WordPress. Então a gente já fala que ele vai utilizar uma stack de um PHP na versão 7.4, a gente ainda vai ter um .NET, um framework na versão 4 ali rodando por trás. Já falou também quais são as strings de conexão com o banco de dados aqui, e como que vocês podem ver, toda vez que a gente vai repetir um valor várias vezes, que não é interessante, ou que ele muda a cada implantação, é interessante você utilizar um parâmetro. E você pode concatenar esse parâmetro, ou seja, você pode pegar um valor literal, um valor ali de um parâmetro, e transformar ele num valor literal para ele ser implantado ali na sua infraestrutura. Como nesse caso aqui, toda vez que eu implantar essa infraestrutura com nome de banco de dados diferente, ele vai alterar de acordo com aquela implantação. E a gente vê aquele detalhe que o Jorge estava nos falando, das dependências. Né? Antes do BICEP implantar esse recurso, ele já precisa ter um banco de dados criado. Então aqui a gente tem a dependência, a gente já fala para ele, olha, você não pode implantar esse web app antes de ter, se você não tem um banco de dados. Então esse que é uma das sacadas do BICEP, né? Que ele vai implantar os recursos em paralelo até onde for possível, mas ele não vai sair atropelando, implantando tudo um por cima do outro. Ele não vai, por exemplo, tentar criar um banco de dados sem existir um servidor de banco de dados, por exemplo. Ele não vai tentar criar um hostname binding, né, que é a associação do hostname ali do meu domínio, sendo que ainda nem tem um domínio, por exemplo, sendo que ainda nem tem um web app para fazer essa associação.
Então, a gente pode criar as dependências entre um recurso e outro. E aí a nossa implantação não sai atropelada, não sai desorganizada. Alguém tem alguma dúvida até aí? Ou alguma sugestão, alguma coisa que queiram incluir? Tá ótimo, vamos seguir. Perfeito. Se eu estiver falando muito atropelado ou rápido, por favor. Não, tá Tá tranquilo. Pra mim excelente, tá tá tranquilo. excelente. Tá. E se também não estiver entendendo nada, gente, pelo amor de Deus, fala também, porque... Tá tranquilo. Não, mas tá bom, a velocidade tá boa. Perfeito. Tá bem claro. Ok, vamos lá então. Então aqui a gente tem a implantação do WordPress e a gente já chama lá do GitHub, onde tem esse WordPress lá, né, o repositório, para justamente, toda vez que a gente for implantar, ele já chama a última versão, né, a master ali, que a gente tem desse repositório ali do WordPress. Então a gente sempre vai estar implantando um recurso, né, apropriado. Mas eu também posso falar para ele pegar uma branch específica, né? Isso é útil para quando você estiver implantando qualquer outra coisa que não seja um WordPress, por exemplo. Se é uma aplicação ali que você está ainda testando, mas você quer pegar uma versão anterior estável para você testar ali naquela implantação ali, né, no ambiente que você está montando, né? E também já pode configurar outros parâmetros, como, por exemplo, a integração, né? Se vai ser uma integração contínua ali, né? Logo que sai uma nova versão ali que você colocou no repositório, se ele já puxa para cá, já atualiza tudo, né? Você pode colocar todos os parâmetros que você precisar para esse web app, você já declara aqui na implantação. E aqui a gente tem agora o MySQL, né? O servidor de MySQL. Como você pode ver aqui, toda vez que a gente cria um recurso, ele também já nos dá aqui a referência, né, da API, onde a gente vai trabalhar justamente para buscar o recurso específico. Então, mesmo que você não saiba exatamente como que, por exemplo, nunca implantei aqui uma SQL, né? E eu quiser implantar aqui, à medida que eu vou digitando aqui no resource, ele já vai me filtrando aqui MySQL que eu estou utilizando aqui, né? Bom, mas vamos lá. Para agilizar o nosso código, né? Um dos recursos. Posteriormente, a gente tem a implantação do banco de dados. A gente tem uma criação de uma regra, né, no banco de dados para permitir que todos os endereços de IP, né, qualquer recurso de endereço de IP possam acessar. É interessante porque esse aqui é nosso ambiente de desenvolvimento, né? A gente já está testando, mas é interessante você colocar aqui somente a faixa de IPs que é pertinente ao seu aplicativo, né? Só o seu aplicativo, naquele IP específico, acessar o banco de dados para não ficar aberto aí, né? Não ficar o nosso servidor de banco de dados aí trabalhando em modo promíscuo, por exemplo, né? Mas aqui a gente pode notar de novo aqui que a gente tem o parent, né? Que é basicamente a gente cria uma dependência novamente, né? Ali dentro dos nossos recursos. Então ele só vai criar essas regras de firewall quando o nosso servidor tiver implantado. Então a gente pode fazer isso. Outro detalhe interessante do Bicep é que você pode criar nomes exclusivos aqui, um nome simbólico aqui, para ficar mais fácil de você identificar os recursos entre eles. Cada pessoa tem uma forma diferente, ou cada empresa tem uma forma diferente de implantar e definir recursos e parâmetros, né? Mas justamente essa questão aqui do nome simbólico, você pode colocar como quiser aqui, como for mais conveniente para você, né? Mais inteligível ali o seu código. E você fazer referência interna dentro do seu template ali, de forma mais prática, né? Posteriormente, a gente tem a implantação dos hostnames, né? Para fazer as associações com o nosso domínio, que a gente já tem lá, né? Que a gente vai trazer. E essas associações aqui é o que vai fazer justamente a gente encontrar nosso site, ao invés de utilizar o nome do web app, né, azurewebsite.net, a gente utilizar um domínio próprio. No caso, a gente vai utilizar o felipeschultz.com. Então, muito bem, essa é a parte do template, né? Mas vamos ver como que funciona a implantação dele. A implantação, uma vez que a gente tem um template aqui já estabelecido, já salvo, né, como está esse aqui, a gente pode utilizar fazer deployment. Aqui é o Azure, tá? Então, colocamos ele aqui para implantar e ele pede para nós um dos parâmetros que a gente falou que é seguro, né? Que é o login de administrador do banco de dados. Então, eu insiro aqui o valor. Ele não mostra aqui no meu shop porque é um valor secreto, né? É um segredo ali, né? Então, ele não vai ficar mostrando aqui
tal como ele não vai aparecer nos logs, tá bom? E uma vez que eu forneci esses parâmetros que eu falei que são seguros, ele já dá o running, né? Ele já começa a fazer o deploy. Se eu não tivesse valores seguros, ou se eu já estivesse utilizando o meu Azure Key Vault, ele já nem me pedia esses valores, ele já ia para a parte da implantação, né? Mas para não complicar muito o template e não delongar muito a nossa explicação, vamos fornecer manualmente aqui os nossos valores. Então aqui, só para a gente entender, enquanto ele faz o deploy, a gente pode ver aqui como que os recursos eles estão alinhados, né? Basicamente, o cara do nosso centro aqui dos nossos recursos, o nosso web app, né? E a gente pode ver o que ele vai implantar e como que ele vai interligar esses recursos, né? Então, o que a gente tem? Tem um web app, que é o próprio site, né? A gente tem um plano de serviço, que é a infraestrutura que vai hospedar tudo isso, né? Que vai manter tudo isso. Ao lado, a gente tem um servidor de banco de dados, MySQL, né? E todas essas dependências aqui são as demais configurações para fazer funcionar. Aqui o Source Controls é basicamente que ele vai chamar lá do GitHub, né? O WordPress, e vai copiar para o nosso web app. Aqui são as configurações de hostname para funcionar corretamente os redirecionamentos do nosso domínio. E a gente também tem as regras de firewall e a criação do banco de dados vinculados aqui ao nosso servidor de banco de dados, né? O nosso servidor MySQL. Então, basicamente, essa é a nossa infra. Como vocês podem ver aqui, deu 124 linhas de código, né? E se a gente fosse adicionar aqui, bem rapidinho, você cria um template desse, né? Se a gente fosse começar ali do zero, em alguns poucos minutos a gente criaria um template desse, né? Mas beleza, ele está dando running aqui, como que eu observo se ele está ok lá, realmente, se ele está funcionando bem ou mal? A gente vai lá no Azure, portal do Azure, a gente vai buscar aqui o Resource Group, tá? Tá para ver agora? Acho que agora ficou melhor. E a gente tem aqui, em deployments, a gente consegue acompanhar como que está o processo desse deploy. Então, ó, ele já falou para mim que ele já criou o banco de dados, ele já criou o plano do aplicativo, né? Já criou também as regras do banco de dados, porque o banco de dados já está criado, então ele já pode implantar as regras. E também já criou a database, né? Que é o nosso banco de dados ali que está rodando no nosso servidor. E, enquanto isso, ele está implantando os outros recursos, né? Essa implantação aqui ela vai levar uns 5 a 6 minutos mais ou menos para ela concluir. E qualquer problema que a gente tem com a implantação, a gente pode acompanhar tanto aqui pela interface do Azure, né, do portal, como também ele me dá um relatório aqui no meu shell aqui, falando qual que foi que recurso que apresentou problemas, né, para justamente eu corrigir, né. Uma coisa interessante da Infra as Code, né, ou do Bicep em si, é que eu posso reimplantar, utilizar esse mesmo template para reimplantar. Por exemplo, às vezes eu só quero mudar o meu plano de serviço, eu vou ter que criar um template do zero só para fazer isso funcionar? Não. Você pode só vir aqui no seu template, alterar a propriedade referente ao plano de serviço, por exemplo, mudar ele para P2V3, e você reimplantar esse mesmo código. Mas ele não vai duplicar o meu ambiente inteiro? Ele não vai, clonar, ele não vai substituir, ele não vai bagunçar meu banco de dados todo? Não. Ele é bem espertinho. Então ele vai saber que, olha, esse recurso já existe, eu não tive nenhum incremento nele, ou seja, não tive nenhuma alteração nesse recurso, então eu só vou pular para o próximo recurso a ser implantado. E ele faz essa verificação. Então, quando você quer alterar alguma propriedade, por exemplo, eu quero alterar uma storage account, o tipo dela, se ela é armazenamento na camada fria ou se ela é armazenamento na camada quente. Eu posso utilizar aquele mesmo template que eu implantei ela, só mudar essa propriedade e reimplantar ela, só mudar o parâmetro, né, e reimplantar ela. Então, de certa forma, fica bem eficiente você gerenciar isso tudo. Se você fosse fazer manualmente, você teria que ir lá no Resource Group, procurar ele, vir aqui na propriedade, alterar manualmente e dar o apply. Aí, se for um recurso, a gente tem uma certa agilidade nisso, né? Mas agora imagine que você está ali gerenciando uma infraestrutura maior, com 10 storage accounts, com 20 websites, né? Se você fosse fazer isso manualmente em cada plano de serviço, né? Então isso pode ser um pouco trabalhoso, né?
E justamente o InfraCode é justamente para nos agilizar com isso, né? Para nos ajudar a ser mais eficiente no nosso trabalho, né? E pronto, está implantado o nosso recurso. Aqui a gente vê os resultados, já está tudo implantadinho, né? Você pode notar aqui que também que ele criou um website justamente obedecendo às regras do Azure, né? Que tinha que ser um nome exclusivo dentro do Azure, né? Para não haver conflitos. E ele criou justamente um nome sem conflitos, né? O Azure, Azuretar e esse nome estranho aqui na frente. Bom, mas será que já está funcionando o nosso site? Vamos ver. Vamos colocar aqui. Pegou esse domínio como exemplo e eu coloquei o www aqui como subdomínio para ele, conforme a gente viu aqui no código, né? Que www está como subdomínio para esse código. E pronto, ele já está ali prontinho para a gente começar a instalação do WordPress. Então, quanto tempo levou essa implantação? 5 minutos e 22 segundos. Se você fosse fazer isso no portal, poderia levar um pouquinho de mais tempo, né? Se você já sabe onde fica cada um dos parâmetros, se você já tem tudo engatilhado ali, talvez você faria num tempo bacana, né? Mas com Bicep você conseguiu implantar essa infraestrutura toda em menos de 6 minutos. Então, basicamente, essa é a implantação do WordPress utilizando o Bicep. Fantástico. Fantástico. Muito bom mesmo. E você vai colocar esse código disponível, né, Felipe, aí pro pessoal? Sim, eu vou coloca o link aí um depois. tapa nele ali para ele ficar mais bonitinho, né? Talvez utilizar uns módulos, mas sim. É bom deixar disponível, né? O pessoal até testar, alterar, né? Aí. Sim, sem Vamos dúvida. colocar um repositório no Azuretar e a gente coloca lá. Claro. Te dou acesso, a gente coloca lá no Azuretar um repositório. Deixa assim mesmo, depois cria um melhor com módulos, mas deixa assim mesmo, por enquanto tá ótimo. Isso. Tem alguns detalhes que eu até poderia já ter utilizado, né? Poderia ter usado alguns loops ali, como a gente vai ver na frente, para agilizar algumas coisas e utilizar os módulos para deixar ele mais reciclável, né? Esse template, mas para não ficar um template muito horroroso de ver assim para um iniciante, né? Não ficar uma coisa tão horrível, eu preferi deixar tudo num arquivo só, né? O principal ali, né? Mas claro, depois a gente posta lá e depois a gente faz um pull request lá para deixar ele mais refinado. Só para a gente fazer o sumário então aí, para a gente fechar, o Felipe, a gente deixa o complemento para a segunda parte. Claro. Você fez a mesma coisa que o Humberto fez, né, no portal, você fez com o Bicep e aí você vai ter SSL, tem certificado também ou não? Nesse template aqui eu não coloquei o certificado porque eu não tenho o certificado para ele, um Coringa, né, para colocar para os dois subdomínios, né, mas a gente pode fazer essa parte. Depois colocar também, já é uma próxima evolução também. Isso. Muito interessante, muito interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa e a gente pode deixar as perguntas avançadas para o segundo módulo, para a segunda parte. Podem perguntar. Se eu souber responder, podem perguntar. Estou tranquilo aqui. Bem interessante. Parabéns aí. Obrigado. Você foi excelente, Felipe. Foi excelente. Parabéns. Bom, obrigado Felipe. A todos pela participação, né? Gostei bastante. Ficou bem claro mesmo, né? Bem direitinho. Rapaz, quanto tempo você levou para pegar aí a linguagem, então, né? Olha, quando eu tinha conversado com o Jorge, eu tinha começado a fazer o primeiro módulo lá do Bicep Fundamentals, né? Aí ele falou assim, o que você acha de você fazer um vídeo? Eu comecei agora, não, vamos fazer sobre fundamentos mesmo. Aí eu falei, tá bom, eu tenho que terminar o módulo de fundamentos e aí a gente faz. Então pode-se dizer que foi questão de... Quando foi que a gente conversou sobre isso? Foi um mês atrás? As 3 semanas. O importante é que você traz o seu conhecimento de tecnologia para isso. Você não começa do zero. Não é porque você está começando em cloud que você está começando do zero, né? Você já tem uma experiência, já trabalha com infraestrutura. Então, é só fazer isso na cloud. Mas o conhecimento é o mesmo, né? Você entende domínio, você entende de website, você entende dessas coisas. Parecia que trabalhava um bocado de tempo já com isso aí. Parece estar bem confortável dominando o assunto. Parabéns. Ficou bom. Muito bom. Tá nervoso? Pessoal, obrigado. Vou parar aqui a gravação. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu. Nossa. Obrigado. Valeu.